Bom dia, boa semana, semana começando. E aí, como é que vocês estão? Me contem. Hoje a gente vai dar sequência nas lives para falar dos pilares que sustentam a nossa autoestima. Nós já falamos sobre... Deixa eu olhar aqui minha listinha. Nós já falamos sobre a autonomia, a importância da autonomia. A gente já falou sobre a autoaceitação, sobre a autorresponsabilidade. E agora, nessa segunda, nós vamos trazer o autorrespeito. Eu vou abordar esse tema que é muito legal, né, que eu trago aí como um quarto pilar, né, da nossa autoestima. E por que é tão importante olhar para esses pilares? Vocês têm se percebido nesse processo, nessas conversas que a gente tem tido, se vocês realmente, de fato, têm uma boa autoestima? Vocês têm conseguido caminhar e olhar para esse lugar? Porque todos esses pilares, todas essas não fugiu a palavra agora. Mas toda essa estrutura que eu tô trazendo, ela é importante para que a gente tenha segurança. Porque se eu não sou uma pessoa que eu tenho uma segurança no que eu faço, uma segurança no que eu falo, em quem eu sou, eu não consigo ter uma autoestima equilibrada. Então, às vezes a gente acha que, mas tudo isso que você está falando, o que tem a ver de fato com a autoestima? Tem tudo a ver. Porque todo o meu processo interno, a forma como eu manifesto, a forma como eu vou pro mundo, a forma como eu me relaciono com as pessoas, ela tá ali, dando base para minha autoestima. Tá bom? Então, se você não viu, corre lá, dá uma olhadinha nas outras lives, elas ficaram gravadas aqui ou também no meu canal no YouTube, tá bom? E vou me apresentar, meu nome é Juliane Bittencourt, eu sou humanoterapeuta e psicanalista e vou falar um pouquinho com você para que você se torne uma pessoa mais segura, para você que está construindo esse processo, certo? Então, o autorrespeito, né? O que vocês acreditam que seja o autorrespeito? A gente já falou que é importante a gente cuidar da nossa relação com o outro, que isso vai auxiliar nas nossas relações com as outras pessoas, no nosso trabalho, com a nossa família. Tudo isso a gente já trouxe aqui. Mas me conta o que você acredita que seja nesse momento o autorrespeito. Respeito, que é um valor, aliás, bem presente para muitas pessoas, muitas pessoas descrevem o respeito como um valor pessoal. Quando a gente pergunta quais são os seus valores, respeito é o que mais aparece. E afinal, o respeito é um valor fundamental nas interações humanas e desempenha um papel na construção de relacionamentos saudáveis e na nossa convivência com a sociedade. Então, respeitar alguém significa considerar e valorizar os direitos e as opiniões, o espaço pessoal e a dignidade. Isso está no dicionário. Vou repetir. Respeitar significa considerar e valorizar os direitos, opiniões, espaço e dignidade. Quando a gente pensa no outro, nas nossas relações, fica relativamente fácil, né? E vamos iniciar daqui. Considerar que para existir uma relação, a gente precisa de dois lados, certo? Vamos por esse lado.
Então, considerando isso, é importante observar o que importa ali, que tem relevância para o outro e para a gente. Isso é fácil da gente entender. A gente compreende que assim como a gente tem o nosso direito, o outro também tem o direito dele, que as opiniões são diversas, que precisa haver essa troca, né, para que as relações sejam saudáveis. Até aqui tudo bem, isso a gente entende. Mas por que quando a gente fala de autorrespeito, a gente não percebe essa prática? Por que não consideramos o que é importante para nós? Existe uma lista imensa de como ser respeitoso, certo? Ouça atentamente, trate o outro como você gostaria de ser tratado, seja simpático, seja empático, evite julgamentos precipitados, respeite a diferença, cumpra os seus compromissos, respeite o espaço do outro. Tem uma lista infinita. Mas quando se trata de você mesmo, como é que você faz? Você se trata dessa forma? Nem sempre nós escutamos. A gente costuma deixar as coisas acontecerem, né? Como se fosse tudo destino. E a gente para de se escutar. A gente não escuta o nosso coração. Então, a gente já começa a se desrespeitar quando a gente tenta acreditar fielmente que a gente deve ser ou fazer algo que na verdade a gente não quer. E muitas vezes essa voz se cala. Por quê? Porque ela se sente errada, ela se sente estranha, diferente dentro daquele lugar que frequenta. Então, muitas vezes você se desrespeita porque está tentando fazer parte de algo que já não te serve. E nós temos que pensar que sim, é importante fazer parte de algo, né? Nós buscamos fazer parte, ser parte de. Porém, conforme a gente vai amadurecendo, conforme vamos nos desenvolvendo, algumas coisas vão perdendo sentido. E muitas vezes por julgamento, por culpa, pois vai ser preciso abandonar algumas coisas pelo caminho. Você não aceita e você fica aonde não quer, fazendo coisas que não quer, por não escutar, não se escutar. É claro que a gente tem medo, né? Tem essa estranheza, vai precisar de uma adaptação, mas acredite, vai ser mais difícil permanecer sem se ouvir, tentando ser quem você não é, do que se manifestando. Então, a gente já sabe que a gente veste máscaras, né? Nós costumamos usar máscaras o tempo todo. Então, a gente vai ser, como mãe, a gente é uma pessoa, como filha, outra, como profissional, outra. Mas você sabe disso. O problema é quando a gente vive essa personagem, a gente vive vários personagens, né? Dentro da nossa vida e a gente vai se descaracterizando. A gente se descaracteriza totalmente. Então, a gente precisa olhar para esse lugar onde ouvir é importante. Ouvir o outro é um ato de respeito. Ouvir você também é um ato de respeito com você. É um ato de amor, de acolhimento. Então, ouvir o nosso coração. E não ficar o tempo todo se culpando ou se julgando e tentando ser aquilo que você acredita que é o melhor com base no que os outros falaram para você que era melhor e não no que você sente no seu coração. Tá? Então, esse é um ponto. E tratar bem o outro? A gente sabe que a gente precisa tratar bem o outro, né? A gente sempre tem uma palavra acolhedora, sempre tá lhe dando apoio, incentivando. Mas e quando é com você? Você consegue se tratar bem? Você consegue se incentivar, se apoiar? Ou você tá sendo sempre muito rígida com você, muito punitiva? Tem sempre algum defeito para destacar?
É alguma coisa assim que salta os olhos. E tá sempre achando que você deve fazer mais. Sempre mais, né? Afinal, a perfeição aqui é o lema. Então, aqui, eu quero fazer até um parênteses. Se você não se trata bem, se você se cobra demais, é rígida demais com você, tem conceitos muito inflexíveis para você mesma, pode ter certeza que do outro lado você também age da mesma forma. Então você também não trata bem o outro. Porque você reflete como um espelho, você reflete aquilo que você tem dentro de você. Você pode até se esforçar para tratar o outro bem, se esforçar para você ser uma pessoa agradável, né? Ser uma pessoa ali que atende aquela demanda do outro, mas uma hora você vai estourar. Uma hora você vai ver que isso não faz sentido. E aí, você acaba sendo grosseiro, você acaba sendo muitas vezes muito ríspido com o outro. Por quê? Porque ficou um tempão tentando ser aquilo que você não era. Então, isso acontece por quê? Porque esse descontrole todo. Ai, mas eu sou uma pessoa tão impulsiva. Por quê? Porque você não tá respeitando os seus limites. Você não tá se ouvindo. Não tá percebendo quando é a hora de parar. Quando é a hora de descansar. De abrir mão. De mudar a rota. Sabe quando a gente tem um dia de folga? Mas a gente tira esse dia de folga pra fazer uma faxina em casa. Percebe que você não tá sendo sincero, porque você queria tirar a folga. Mas aí toda aquela rigidez, não, porque as coisas têm que estar bem em ordem, eu preciso arrumar isso, eu não posso deixar assim, vai fazer com que você vá lá e passe o dia fazendo faxina. Então é aqui que a gente tem que trabalhar o nosso autorrespeito, né? Às vezes a gente pensa assim, autorrespeito é respeitar, se dar o respeito. Não tem nada a ver. E é uma pessoa que, né, não se envolve com qualquer pessoa, que se respeita, que se... Não tô falando disso. A gente tá falando de respeitar o que tá aqui dentro. Então, a gente precisa ser gentil com a gente. Nem sempre nós vamos acertar logo de primeira, né? Às vezes a gente passa um tempo na tentativa e erro e aí descobre um jeito melhor de fazer algo. Descobriu aquele jeito, nossa, que incrível. Aí passa no outro dia, aquele jeito já não é mais a melhor forma de fazer, porque você já descobriu outra coisa. Então pode ser que amanhã você encontre uma forma melhor ainda. E quando a gente se permite, a gente solta esse fluxo, o que acontece na nossa vida também? Nós trazemos a criatividade para nossa vida. Nós trazemos soluções, porque a nossa mente ela vai fluir melhor. Então, se permita mudar, se permita novos começos, né? Vai respeitando o que você sente. Porque se a gente pensar que tudo no universo tem uma função, quando você não tá seguindo a sua função, você não tá cumprindo aquilo que você veio cumprir, né? Você não tá se respeitando, se ouvindo, se acolhendo, né? O que tá acontecendo? Vamos pensar
de uma forma mais prática. Se você veio na vida para viver uma vida muito paz e amor, viver na praia, ser vendedora de biju, não, que isso não tem valor, gente, isso tem. Mas você quer uma coisa assim bem relax, curtir a natureza, isso que te satisfaz. E você não faz isso porque os seus pais acham que isso não tem valor, que é um absurdo, que você precisa fazer uma boa faculdade, ter um bom salário, um bom cargo. Além de não estar... E você vai fazer aquilo que te orientaram a fazer. Além de não estar seguindo o que você quer de verdade, o que está no seu coração, o que você está fazendo? Você está se traindo, você está se adulterando, você está se abandonando. Aí cada um vai ter a sua percepção. E a Bíblia falava pra gente, né? Não adulterarás. E a gente pensa sempre no adultério como um adultério de terceiro, né? Eu, aí tem ele, e tem um terceiro, eu, você, nós. E existe esse adultério. Mas a gente nunca pensa que o nosso adultério pode ser a gente com a gente mesmo. Eu comigo mesma me adulterando. Porque o que é adultério? Adulterar, né? Adultério, de adulterar, de modificar, de passar a perna, de enfim. Deixa eu pegar aqui certinho. Porque eu penso na questão da energética da palavra. Vamos trazer na íntegra. Então, assim, ó, violação, transgressão da regra, da fidelidade. E quando a gente tá fazendo algo que não vibra no nosso coração, agindo de uma maneira que não faz sentido nenhum, o que eu tô fazendo? Eu mesmo estou me adulterando. Eu estou me traindo. Eu estou me enganando. E aí a gente começa a criar uma encrenca danada. Se a gente mergulhar nesse lugar, nós vamos encontrar uma encrenca danada aqui. Porque quem me acompanha sabe que eu trabalho com a humanoterapia, com psicanálise e espiritualidade. E por que eu trabalho com essa área? A minha área é terapêutica, mas é uma terapêutica diferente. Por quê? Porque eu sei que funciona. Sabe por que funciona? Porque nesse lugar aí que a gente entra, quando a gente começa esse processo de não se bancar, de não conseguir bater no peito e falar assim, não, eu vou lá, eu vou fazer, é isso que eu gosto, eu vou enfrentar minha família, né? Vai ser desafiador, mas eu vou conseguir. Quando a gente entra nesse lugar, é aí que a nossa essência trava. É aí que aquela dor, ela vai criando força e vai me impedindo de fazer o que eu tenho que fazer. E eu começo a viver um padrão. Ou começo a me colocar num lugar onde eu não pertenço. E que não fala a mesma língua que a minha. Vamos pegar esse negócio de se adulterar. Você foi lá, queria viver uma vida mais relax e não seguiu seu coração, né? Você traiu a sua vontade. Foi seguir o que seus pais te recomendaram. Passado um tempo, um bom tempo,
você percebe o quê? Que você só convive com pessoas que te enganam, que estão sempre de uma certa forma traindo a sua confiança. Não precisa ser um relacionamento, né? Você contrata alguém e aquela pessoa, por algum motivo, rouba você, tira seus clientes, ou então, por algum motivo, sei lá, faz coisas na empresa que não são boas. E aí, o que está acontecendo? O padrão está se repetindo. Por quê? Porque é vibracional. Eu não sigo meu coração. Enquanto eu não sigo, eu pertenço a um lugar que é aquele lugar que os meus pais acreditavam que era bom para mim. E aí eu passo a viver e frequenciar uma energia que não é a minha. Então, é um processo que a gente precisa muitas vezes desfazer, desatar esses nós. Porque do contrário a gente não vai conseguir respeitar aquilo que está dentro da gente. E é natural, por quê? Porque a gente não aprendeu isso. É natural porque assim, vai doer, né? Se eu respeito a minha vontade, eu desrespeito, às vezes, né? Acredito que eu vou estar desrespeitando os meus pais, sendo desleal. Se eu respeito a minha vontade, os outros não me aceitam, os outros não vão gostar de mim. Por isso que é importante que a gente tenha o quê? Essa segurança, né? Porque ser íntegro é difícil. É difícil você olhar e falar assim, não, eu sou íntegra comigo mesmo. E essa dificuldade vem por quê? Porque eu não considero o que eu tenho dentro de mim. Eu considero e dou ouvidos ao que os outros pensam sobre mim, as necessidades que eu tenho com relação aos outros. Por isso que é difícil ser íntegro com a gente. Por isso que é difícil se respeitar. Por isso que é difícil a gente se respeitar. Agora, a quem eu devo servir? Se eu escolho servir ao outro ou aos outros e esquecer de mim, vai ser uma vida desafiadora? Vai. Agora, e se eu escolho servir a mim, a minha vontade? Eu consigo mudar o rumo da minha vida? Consegue. É claro que consegue. Eu tô aqui para provar isso para vocês, né? Mas não existe um lugar confortável para a gente fazer esse movimento. O que existe é clareza de onde eu quero chegar. Por que que eu quero mudar? Por que que aqui não é um lugar que me agrada mais? Por que que aqui não é o lugar que eu quero ficar? Entende? Porque assim, fazer a mudança vai ser desafiador, vai ser. Mas é importante você saber o porquê que você quer mudar. Se você sabe, fica muito mais fácil você escolher. Você vai seguir o seu coração, vai ter desafios sim, mas aquilo é algo que te conforta. Só que muitas e muitas vezes a gente não escolhe o nosso lado da balança, a gente escolhe o lado que tá machucando, o lado que tá doendo, por não se respeitar, por não seguir
as suas próprias regras, as suas próprias pernas. Imagina o corpo com a perna que quer caminhar para um lado e você com o tronco querendo ir para o outro. Vocês já pensaram? O desconforto que é isso? É assim a vida, quando a gente não se respeita. Fica com essa imagem aí na sua cabeça, né? Suas pernas querendo ir para um lado e todo o seu tronco com os braços querendo ir para o outro. Imagina o desconforto. Então não tem como, né? Aí você acaba o quê? Seguindo as pernas. Só que aquelas pernas lá não são suas, estão calçando sapatos que não são seus. Esses sapatinhos estão apertando. E aí você vai, né, caminhando. Esses dias a gente tô fazendo uma leitura do livro Mulheres que Andam com os Lobos, né? E esse livro traz algumas histórias arquetípicas de mulheres que viveram a vida e como se conectar com essa natureza mais selvagem. E selvagem não é o selvagem daquela pessoa que sai e briga com todo mundo. É o selvagem do seu instinto, daquilo que tá dentro de você, né? A reconexão com você mesmo. É muito legal. Qualquer dia a gente traz aqui e aborda alguns capítulos, porque hoje falando eu lembrei da história do sapatinho vermelho. Mas enfim, isso aí fica pra próxima. Então, vamos pensar. Ai, tá difícil, Ju, não tô conseguindo entender, porque você fala de respeito, a gente tem que respeitar o outro, mas a gente tem que respeitar a gente. Se eu me respeito, eu sinto que eu desrespeito o outro. É essa confusão mesmo que a gente vive. Então, vamos pensar na criança. A criança é íntegra. Vocês concordam comigo? Quando ela fica triste, o que ela faz? Ela chora. Ela não tá nem aí se estão olhando pra ela. Ela vai pro cantinho, fica emburradinha, faz biquinho. Ela não se importa com os outros. Ela não se importa com o que pensam sobre ela. Ela tá ali demonstrando o que ela sente, o que se passa dentro dela naquele momento. De uma forma muito tranquila. E aí é claro, né? Isso é ser íntegro. Claro que a gente não vai fazer dessa forma. A gente não vai sair chorando toda hora que alguém fala alguma coisa e deixa a gente triste. Mas para vocês entenderem o processo da integridade. Então a criança é íntegra. E aí vem o pai ou a mãe e fala assim, quem nunca, né? Quem nunca? Fala assim pro filho, para de chorar. Que coisa feia, criança não chora, ou menino não chora se for menino. Ou pega aquela criança quando chega na casa de alguém e fala pra ela, dá oi pra tia. Aí a criança não dá oi. O que a gente faz? O que você faz? Você acha uma falta de respeito, né? Que criança mal educada. Pois é, só que a criança tá respeitando o sentir dela. Aí você vai lá, chama seu filho no cantinho e fala pra ele, não pode fazer isso. Quando você chega na casa da tia, você tem que dar oi pra ela. Que menino mal educado, que coisa feia, o papai não vai mais trazer você aqui. Ela é uma criança. Ela tá respeitando a própria vontade dela. Ela não tá ali a fim de dar oi, ela só é ela. Mas nós, adultos, começamos a fazer o julgamento daquela criança, né? Que se tá certo, se tá errado. E aqui eu não tô falando de uma questão de educação. Uma coisa é educação, a gente precisa educar. Mas outra coisa é quando a gente tem esses pequenos momentos de colocar as crianças num lugar onde elas precisam fazer algo para serem aceitas. E a gente começa a quê? Fazer com que a criança olhe e faça assim, nossa, quando eu faço isso, minha mãe não gosta de mim. Quando eu faço isso, meu pai briga comigo. Quando eu faço isso, que eu sinto aqui, que eu não tenho vontade de fazer, alguém fica triste.
Quando eu faço isso, eu tô errada. E assim a criança vai fazendo o quê? Ela começa a se adaptar e a se adulterar. Ela começa a mudar o comportamento dela do que ela sente com o que é aceito. Então, isso é um exemplo muito claro da nossa interpretação de como esse sistema funciona, né? De se adaptar ao mundo, de parar de se autorrespeitar, né? De começar a viver em prol daquilo, das necessidades, do que vai acontecendo na nossa vida, no nosso entorno. Então, tem algumas práticas que a gente pode usar, né? Para trabalhar o autorrespeito. Então, limites saudáveis, definir alguns limites, né? Saber dizer não quando alguma coisa não está alinhada com os seus valores, com as suas necessidades pessoais. E para isso você precisa se conhecer, né? Porque se você não sabe quais são os seus valores, como que você vai fazer os seus valores valer? Fica difícil, né? Aceitar-se, né? Que tem aí uma live só falando sobre isso, que é reconhecer aquilo que é diferente, né? Não é certo, errado, não é feio, é só diferente. E valorizar, porque todos nós temos qualidades únicas, né? Mas eu não sei no que eu sou bom. Não sei quais são as minhas qualidades, eu só vejo defeito em mim. Então, vai precisar de ajuda. Precisa, né, fazer uma terapia. E é para isso que a terapia tá aí, para ajudar você a se conhecer, para ajudar você a se desenvolver, certo? Perdoar a si mesmo. Gente, não tem como perdoar o outro, tratar o outro com amorosidade sem se olhar primeiro. Não tem como. Por quê? Porque o perdão, ele vem de dentro, né? Quando a gente se perdoar por ter feito péssimas escolhas, se perdoar por desistir dos sonhos, se perdoar até por desistir de você mesma, a gente começa a liberar as dores. A partir do momento que eu vou liberando essas dores, eu posso reconstruir um novo caminho. Mas para isso eu preciso liberar. Você concorda que se a minha capacidade é, vamos pôr, numa caixa d'água cabem 1000 litros. O que acontece? Conforme vai sendo o uso daquela água, a boia, existe uma boia, ela desce, quando chega num certo limite, ela abre para a água entrar. Ou é o contrário, né? Ou vai descendo, ela vai entrando, quando a caixa chega de novo, ela fecha. Fica cheia, né? É assim, é o contrário, desculpa. Então, a gente usa a água, a boia fecha quando a caixa d'água tá cheia. Vocês concordam que se é 1000 litros, quando chegar no 1000 litros a boia vai fechar? Aí como é que você quer pôr mais coisa dentro? Não dá, gente. Não dá, a gente precisa soltar. Então eu preciso fazer esse processo de liberação de dores. E para isso eu preciso me perdoar antes. Porque se eu não me perdoo, aonde que eu tô? Em que lugar que eu tô? Na culpa. Na culpa. E aí depois eu vou fazer uma live só para falar sobre o processo da culpa e o quanto ela interfere na nossa vibração. Porque a culpa é complicada. O que mais que eu posso fazer? Definir alguns limites nas minhas relações. Como que eu quero ser tratado? Faça bons acordos. Tenha uma conversa clara com o seu parceiro, com a sua parceira. E não seja aquela pessoa que fala e depois volta atrás. Porque aí você vai perdendo o respeito. Então, assim, como que eu vou ter respeito na minha relação?
conversa, combina. Esteja disposto a aprender com as suas experiências, com os seus desafios. Às vezes a gente fracassa, mas usa isso como oportunidade pessoal. Mas é complicado, tá? Ninguém disse que não. É desafiador, mas quanto mais você afirma, concorda comigo que quanto mais você afirma que é difícil, mais difícil vai se tornando? Então busque os desafios com pequenos e olhe para essas experiências e para o que elas podem te proporcionar, o que elas podem te trazer de benefício, e busque apoio se tiver difícil. Se tiver complicado, com muitas dores emocionais, considere a busca de uma ajuda, de um terapeuta, um conselheiro, que vá trabalhar com a sua autoestima, que vá trabalhar a sua segurança, o seu autorrespeito, certo? Então é isso. O respeito próprio e pelos outros, eles estão interligados. E ambos são essenciais para a gente ter uma vida saudável e equilibrada. Quando você se respeita, você está mais apta a respeitar o outro. Então, crie uma base sólida, crie isso na sua vida, sustente isso, desenvolva nisso, que isso vai gerar relações mais saudáveis. Uma autoimagem para você que vai ser muito mais positiva. Você vai se ver de uma forma mais positiva e com isso a sua autoestima vai ser fortalecida junto. Certo, gente? Bom, esse é o tema de hoje. A gente se vê daqui a uns dias, que eu vou trazer os 2 próximos pilares para nossa live, que vai ser, deixa eu pegar aqui, o autocuidado e o autoconhecimento, pra gente fechar, fechar esse conjunto de live com os nossos 6 pilares, tá bom? Um beijo, boa semana para todos, até!